Oi, gente, tudo bem? Aqui é Cristiane, professora de Física. E hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre a questão do conteúdo referente ao PET, tá? Lá no PET, o segundo ano, que é a turma de vocês, começa estudando a parte de ótica. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Eu vou explicar essa matéria para ajudar vocês também a entender as atividades, as primeiras atividades, e depois a gente vai seguindo aí, tá? Eu espero que todo mundo esteja bem e que logo, logo a gente volte para a sala de aula normal, né? Mas por enquanto a gente vai se virando por aqui e tentando fazer o melhor para ajudar vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês uma tela slide para ajudar vocês aí acompanhando comigo esse conteúdo e eu explicando para vocês, tá bom? Como eu falei para vocês, vocês agora no segundo ano, lá pelo PET, vão estudar o que a gente chama de ótica geométrica, tudo bem? A ótica geométrica é a parte de física que vai estudar os fenômenos relacionados à luz, tá? Óptica, aqui a gente está falando de estudos relacionados à luz. Então, nesse sentido, a gente vai estudar ela. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a luz. A luz é uma energia radiante, ela é um tipo de onda eletromagnética. A gente também deve falar um pouco sobre onda esse ano, eu não sei quando ainda, mas é um tipo de onda eletromagnética que tem algumas propriedades específicas. E a ótica estuda a luz e também todos os fenômenos relacionados a ela, que vocês vão ver que tem vários e são bastante interessantes. E a luz, que é o principal agente responsável pela nossa visão. A gente só consegue enxergar por causa da luz. Imagina você numa roça, num lugar que não tem luz externa, assim, não tem iluminação pública. Se você não tiver uma iluminação de lua muito grande, à noite fica super escuro. E a gente tem dificuldade de enxergar as outras pessoas, mesmo quando a gente, por exemplo, a gente sabe que o nosso olho tem uma propriedade interessante, que a pupila dilata para a gente conseguir enxergar um pouco no escuro, mas a nossa sensação visual, nossa visão, ela é totalmente relacionada ao fato de existir luz ou não, tá? Uma coisa interessante sobre a luz é que a luz, ela tem uma velocidade de propagação muito alta. A grandeza física que a gente conhece que tem mais velocidade no universo, pelo menos por enquanto que a gente conhece. Ela anda a 300 km por segundo ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso é muito rápido. Por isso a gente não consegue notar assim uma relação de como ela está se locomovendo nos nossos ambientes, tá? Que é muito rápido. A luz, na óptica geométrica, ela é representada por setas orientadas, segmentos de reta orientados, que são nada mais que setas, tá? Essas setas, elas vão representar a direção e o sentido da luz. Por exemplo, aqui, esse homem, ele está vendo essa maçã. A luz saiu da maçã de forma horizontal e foi da direita para a esquerda para os olhos desse rapaz. Então, é a partir desse direcionamento que a gente sabe de onde está vindo e para onde está indo a luz, tá? E é através do que a gente chama de raio, tá? Cada seta dessa é um raio de luz. A gente pode juntar esses raios de luz em conjunto, fazer conjuntos de raios de luz. E quando a gente junta eles, existem 3 tipos de feixes, que são esses conjuntos de raios são chamados de feixes de luz, e eles têm 3 tipos de classificação. A gente pode classificá-los em paralelo, convergente e divergente, tá? Vamos ver cada um deles agora. Então, o primeiro que a gente vai ver é o feixe paralelo. O feixe paralelo são aqueles que todos os raios eles vão estar em paralelo entre si, como é nesse formato aqui que vocês estão vendo. Um raio vai estar paralelo ao outro.
A gente tem alguns exemplos no nosso dia a dia de feixes paralelos, mas não são tão comuns. Os exemplos que a gente tem, o laser. Quando a gente emite um laser, a luz que sai do pontinho inicial dele e vai até a parede ou alguma coisa que a gente aponte, tem a mesma dimensão de saída aqui e lá na parede a mesma. Ou seja, ele vai ter a mesma espessura ao longo de toda a iluminação. Toda vez que isso acontecer, a gente tem um feixe que a gente chama de paralelo. Algumas lanternas podem ter um feixe paralelo, mas algumas não. Depois a gente vai ver outro tipo. Sempre que acontecer isso que eu falei, a gente vai ter um feixe paralelo. O segundo tipo de feixe que a gente tem é o feixe convergente. Qual é a característica? Os feixes vão se unir e convergindo em um único ponto, como esses aqui. Todos eles vão até gerar um único ponto. A gente não tem muitas situações envolvendo esse tipo de feixe. O mais comum que a gente tem como exemplos é a lupa. Ela pega a luz do sol e converge em um único ponto. Por isso aquele ponto fica com grande intensidade de radiação luminosa e a gente consegue, por exemplo, colocar fogo numa folhinha de papel ou aqui, coitadinha, na formiga. Tá? Só um exemplo. Então, no caso da lupa, ela faz com que o feixe de luz seja convergente. Ela converge os feixes de luz. E o último feixe, que é o mais comum, que a gente tem várias coisas que tem esse feixe, é o feixe divergente. Nesse caso, a luz vai divergir, ou seja, elas vão sair de um ponto e vão se afastar uma da outra, espalhando por todo o ambiente. Normalmente, aqui tem um exemplo do farol, tá? Ele é um feixe divergente. As lâmpadas em casa são feixes divergentes, algumas lanternas também são feixes divergentes. Todo esse tipo de iluminação que sai de um ponto e ilumina um espaço grande, espalhando a luz dela, é feixe divergente, tá? Então, é mais ou menos isso. Outra coisa que a gente tem que saber, que a gente falou que os feixes são raios de luz, mas a luz ela tem que vir de algum lugar. E a gente chama quem emite luz de fonte de luz, tá? Existem dois tipos de fontes de luz, tá? As primárias. As fontes primárias de luz são aquelas fontes que produzem a própria luz, ela tem a própria luz. Ou seja, o sol é uma fonte primária. Outro tipo de fonte primária, por exemplo, aqui tem o fósforo, mas, por exemplo, uma vela, uma chama de fogão, uma fogueira, uma lareira, todas essas coisas que têm luz própria são consideradas fontes de luz primárias, tá? E as fontes de luz primárias, elas que vão auxiliar com que a gente enxerga os outros objetos. E a gente tem o outro tipo de fonte de luz, que é a fonte de luz secundária. Essa fonte de luz, ela não tem luz própria. Nesse caso aqui, quase todos os nossos objetos e coisas são fontes de luz secundária. O que ela tem de especial? Ela não produz própria luz, mas ela consegue refletir a luz de uma fonte primária. Ela reflete a luz que ela recebe e aí a gente consegue enxergá-la. Um exemplo de fonte secundária que é bastante interessante é a Lua. A Lua, ela tem... a gente tem o hábito de falar é a luz da Lua, a luz da Lua. Mas a Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz que ela recebe do Sol. Então, ela é uma fonte secundária, tá? Ela não tem luz própria. O Sol, ele é um gás, ele é uma bola de gás ionizado e, por isso, ele tem reações no seu núcleo que produz a luz, a sua própria luz. Agora, a Lua não. A Lua não tem essa condição. Então, ela precisa de receber luz de outro astro, de outra fonte. Como eu falei, a maioria das coisas, aqui tem um exemplo de um sofá e de uma chave, tá? Tem várias fontes de luz, quer dizer, tem vários objetos que são considerados fontes de luz secundária, a maioria. Inclusive nós humanos somos fontes de luz secundária. Por quê? A gente pega a luz de uma fonte primária e reflete essa luz. Por isso que a gente consegue ver um ao outro. Tá? Então, nesse momento aqui, tem uma luz que está
me iluminando, a luz está sendo encaminhada para mim e eu estou refletindo essa luz, por isso que vocês conseguem ver a minha imagem. Se aqui tivesse super escuro, vocês não conseguiriam ver, mesmo pela tela. Tá, então ok. Agora a gente vai ver os meios de propagação da luz. O que é propagação? É meios que a luz pode passar por eles, tá? Se propagar significa passar. A gente tem 3 meios principais, tá? O meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar dos meios transparentes. O meio transparente é aquele que a luz consegue passar de uma forma muito regular e organizada para o outro lado. Se vocês olharem lá na apostila de vocês do PET, vocês vão ver isso. Tem alguns desenhos dos raios. Quando eles passam em meios transparentes, eles passam e do outro lado eles vão sair de uma forma bem regular e organizada. Quando isso acontece, a gente vai ver com muita nitidez o que está atrás desse objeto. Então, normalmente, os meios transparentes são meios como vidro, como plástico, alguns tipos de plástico, né? Que tem essa facilidade de deixar com que a luz passe de uma forma organizada, tá? Aqui tem alguns exemplos de vidro, que são os mais comuns, como o transparente. Eu acho que isso também é uma coisa bem do nosso dia a dia. A gente está muito acostumado a ver coisas transparentes e chamá-las por esse nome. O segundo meio que a gente tem é o meio translúcido. O meio translúcido é aquele que a luz vai passar, mas ele vai passar e vai se propagar de uma forma irregular. Ele vai bagunçar um pouquinho na passagem desse meio. Enquanto a luz passa por esse meio, ela não vai sair totalmente organizada do outro lado, ela vai sair de forma irregular. E isso vai gerar uma visualização pouco nítida do que está lá atrás. Eu vou conseguir ver, mas eu vou ver com pouca nitidez. Nesse caso, a gente tem exemplos como os vidros fumê, alguns tipos de plástico, o papel vegetal, todos esses materiais e objetos que a gente consegue ver através deles, mas que a gente vê de uma forma meio embaçada, sem ver tanta nitidez, são chamados de meios translúcidos. E o último meio que a gente tem é o chamado de meio opaco. O meio opaco é aquele que a luz não passa. Então, a gente vai ter os raios de luz chegando e sendo refletidos. A maioria dos meios são opacos, né? Se a gente olhar ao nosso redor agora, eu, por exemplo, estou vendo a minha parede, né? Estou vendo essa mesa que eu estou usando aqui. Todos esses meios, eu mesma sou meio opaco. Por quê? Vocês não conseguem ver o que está atrás de mim, só aqui na lateral, mas se eu fizer um gesto aqui atrás das minhas costas, vocês não conseguem ver. Por quê? Porque eu não consigo que a luz passe por mim. Aqui tem um exemplo da parede, né? Quando o carinha passa lá atrás, ó, a gente não vê ele. Enquanto ele está atrás dessa parede, a gente não consegue vê-lo. Por quê? Porque a luz não passa por ela. E como eu disse, para a gente ver qualquer coisa, a gente precisa que aquele objeto receba luz. E nesse caso, ele não recebe. São, como eu falei, a maioria, e normalmente os meios opacos também são fontes de luz secundária, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é basicamente isso. Outra coisa que a gente tem que aprender um pouco é sobre os princípios da ótica geométrica. São 3 princípios que regem essa ótica e que são fundamentais para a gente entender o que acontece com a luz quando a gente trabalha com ela nessa perspectiva geométrica. O primeiro princípio é o chamado princípio da propagação retilínea da luz, tá? Nesse princípio, nada mais fala que a luz só se propaga em linha reta, ela só anda em linha reta. Então, ela não faz curva, ela só consegue andar nesse sentido. Então, quando tem um objeto que é um corpo opaco na frente dela, ela não vai conseguir passar por ele. Por quê? Porque ela vai encostar nele e vai ser refletida, ela vai passar só dos lados. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma floresta com várias árvores. Onde tem árvore, que é um meio opaco,
existe essa região onde não tem luz. E onde não tem árvore, existe essa claridade aqui que a luz passou. Então, a luz ela vai passar simplesmente em locais que não tem corpos opacos, né? E ela vai sempre andar em linha reta. Quando a gente faz uma frechinha numa porta, onde está tudo escuro, mas lá dentro tem luz, a luz vai entrar por aquela fresta só. Entendeu? Ela vai se encaminhar em linha reta. E o fato disso acontecer é o que gera alguns fenômenos, como, por exemplo, a sombra, né, que também apareceu aqui. A sombra é um efeito da propagação retilínea da luz. Ela vai se propagar de forma retilínea aqui nos locais onde não tem o meio opaco, e aqui, ó, onde a mão dele tá, ele é um meio opaco, a luz não passa, gera sombra. Porque a sombra nada mais é do que a ausência da luz, né? Aqui tem outro exemplo de sombra, né? Nesse caso aqui é um jogo de sombra para fazer o objeto ficar maior, mas também segue a mesma característica. Então, o exemplo dessa propagação retilínea da luz é a sombra. Outro fenômeno também associado à propagação retilínea da luz são os eclipses, tá? O eclipse, ele nada mais é do que quando a gente tem uma organização de Terra-Lua, um alinhamento, a gente vai falar assim, é um alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. Quando eles se alinham, eles ficam todos um na direção do outro, né? Então, aqui a gente tem um eclipse solar. A gente tem eclipse solar e lunar. Aqui a gente está falando de um eclipse solar. O eclipse solar, qual que é a característica, né? A Lua, ela vai ficar entre o Sol e a Terra. Então, quando ela faz isso, ela vai virar um obstáculo para a passagem da luz. Ela é um meio opaco. E a luz se propaga sempre em linha reta. Então, nessa região onde a Lua está, a luz do Sol não vai conseguir se propagar. Então, aqui atrás da Lua, no ponto aqui mais pretinho, onde a gente fala que ocorre um eclipse total. Por quê? Não vai acontecer nenhuma passagem de luz nesse ponto, vai ser uma região de sombra, né? Então, nessa região de sombra, existe um eclipse total. Aqui em volta, nessa parte mais larga aqui da imagem, aí o eclipse total é essa imagem que está ilustrada aqui do lado, né? Aqui do lado, a gente tem uma região que chama de penumbra, tá? Vai existir uma passagem pequena de luz, dada as condições que vai vir aqui, ó. O raio de luz está vindo em linha reta e vai chegar com determinada proporção aqui, mas bem pouca. Nesses lugares ali vai acontecer o eclipse parcial. A gente vai ter um eclipse, mas não vai ser total. Tá? Mas o que eu quero falar? Que esse alinhamento faz com que esses três objetos aqui, que é o Sol, a Terra e a Lua, eles sigam esse princípio de propagação retilínea da luz. Outra coisa, cada um deles tem uma função. O Sol é a fonte de luz, né? É ele que emite a luz aqui nesse caso. A Lua, nesse caso, é o que eu falei, ela é o obstáculo opaco que vai impedir a passagem de luz do Sol para a Terra. E a Terra é o que a gente chama de anteparo. É o que receberia a luz do Sol, né? E que teria lá essa relação. Então, a gente tem esses três tipos aqui. A gente, em outro momento, pode falar do eclipse lunar mais especificamente, tá? O segundo princípio é o chamado princípio da independência dos raios luminosos. O que significa independência? Significa que eles não dependem um do outro. Eles são raios que, quando são lançados, mesmo que eles se cruzem em determinadas condições, eles não vão alterar a propagação do outro. Ou seja, eles vão continuar o caminho independente um do outro. Então, aqui está mostrando, por exemplo, um raio de luz azul e um de vermelho, eles se cruzam aqui, mas o azul não muda a trajetória dele por causa disso. Ele mantém essa trajetória, assim como o vermelho também. Então, aqui estou mostrando alguns holofotes de festa, né, de balada. Nas baladas tem muito disso, até com luzes menores aqui do que essa. E aquelas luzes, elas ficam girando o tempo todo e elas se cruzam, mas mesmo assim mantém os caminhos. Por isso que fica aquela
sensação interessante, visual que a gente tem na balada, né? Então, basicamente, esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio, depois eu vou consertar aqui, gente, me desculpa. Não é independência. Aqui o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O que significa reversibilidade? Que quando um raio ele segue um caminho, ele também pode fazer o caminho inverso. Ele tanto pode ir como ele pode voltar, que está mostrando, né? Esse raio vai, bate um obstáculo, reflete e volta. Ao mesmo tempo, aqui, ó, ele faz o inverso. Ele vai por aqui e volta aqui. Onde a gente tem, então, o que quer falar? O raio, a trajetória que um raio de luz faz, ela independe do sentido de propagação. Ela pode estar indo ou pode estar voltando, mas ela é a mesma trajetória. Onde a gente tem um exemplo disso? Retrovisor de um carro. Aqui está mostrando aqui, né? Tem um motorista e tem um passageiro atrás. O motorista, ele consegue ver o passageiro pelo retrovisor, e se o passageiro olhar no retrovisor, ele também vai ver o motorista. Então, aqui a gente tem tanto o caminho de ida em relação do motorista para o passageiro, quanto do passageiro para o motorista. O caminho é o mesmo, só o sentido de propagação da luz que muda. Nesse caso aqui, a gente está falando de um exemplo de reversibilidade dos raios luminosos, tá? Esse é o terceiro princípio. E aí a gente falou sobre ele. Agora, eu vou falar sobre dois exemplos que estão relacionados ao primeiro princípio ainda, que é o da propagação retilínea da luz, mas esses dois exemplos, eles são muito importantes e eles são cobrados de maneira matemática. A gente tem que calcular as coisas e a maioria dos exercícios lá do PET estão relacionados ao cálculo desse aqui, pelo menos a primeira atividade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, a gente vai falar sobre a câmara escura de orifício. O que é essa câmara escura? Ela é uma caixa preta, toda preta, que tem aqui, em uma das faces, uma folha branca, pode ser um papel vegetal, né, uma parte mais clara. A gente faz um furo e essa caixa consegue pegar uma imagem de um objeto e criar a sua imagem lá dentro. Só que quando essa imagem é criada, ela é criada de maneira invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Qual é o princípio que faz essa caixa funcionar, essa câmara escura? Ela parte do princípio da propagação retilínea da luz. A luz passa pelo objeto e entra pela caixa de forma retilínea. Ela vai sair aqui das regiões, né, inferior e superior da pessoa, vai entrar nesse caso aqui, que é um homem, né? E aí, por isso, como ela segue sempre em linha reta, ó, para ela se manter em linha reta, a parte do pé vai para a parte superior lá dentro da caixa. E a da cabeça vai para a parte inferior. Então, por isso que vai ter uma inversão. Ela só é baseada nesse princípio da luz entrar por uma fresta de maneira retilínea. E isso vai gerar a formação de imagem. Lembra que para a gente ver qualquer coisa, a gente só precisa de luz. A luz está entrando e é por isso que a gente consegue ver a imagem lá dentro. Essa câmera é o que a gente considera a primeira versão de uma máquina fotográfica. Depois eles foram inventando ideias para que a imagem que ficasse registrada dentro de uma câmera escura fosse armazenada, né? Aí começaram a criar possibilidades. E foi só implementando ela, e hoje em dia a gente já tem as câmeras digitais que têm outras características, né? Mas é basicamente para uma rudimentar do rudimentar de uma câmera fotográfica. Existe uma relação matemática baseada em relação de triângulos semelhantes que faz com que a gente consiga determinar as relações de altura, ou seja, do tamanho dos objetos na frente dessas caixas e das distâncias que eles estão em relação à caixa. Então, vamos primeiro observar o que significa cada coisa. Aqui, a gente tem um objeto que é uma vela. Poderia ser uma pessoa, poderia ser uma árvore, poderia ser qualquer tipo de objeto. Esse objeto tem
tem uma altura que a gente chama aqui de H, tá? Dentro da caixa vai ter a imagem desse objeto. A imagem desse objeto também tem uma altura, que normalmente é menor que o objeto real, né? A altura dessa imagem aqui é chamada de Hzinho, H minúsculo, para diferenciar o objeto da imagem. Outra coisa, a gente também tem uma relação entre as distâncias aqui, tá? Aqui está a distância, o D maiúsculo é a distância do objeto até o furo da caixa, né? Onde que vai ter o cruzamento dos raios para a formação da imagem. Ele é chamado de D, e a distância desse furo até o fundo da caixa onde a imagem é projetada é chamado de Dzinho, D minúsculo, para diferenciar essa distância dessa. Quando a gente faz uma relação de triângulos semelhantes entre essas 4 grandezas, a gente vai chegar nessa equação, que é a que a gente vai usar sempre que aparecer um exercício de câmara escura para a gente resolver. A altura do objeto sobre a altura da imagem vai ser sempre igual à distância do objeto ao furo dividido pela distância da imagem ao furo. Tá? A gente vai usar essa equação e vai resolver matematicamente falando o exercício que der. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a altura da vela e tenho essas duas distâncias aqui. Eles me deram no exercício esses valores, mas eu não tenho a altura da imagem, eu quero descobrir. Então, eu vou substituir os 3 e vou achar a altura da imagem, o Hzinho. Vou multiplicar cruzado os valores para resolver. Depois a gente vai fazer outro vídeo fazendo exercício sobre isso, que a maioria dos primeiros exercícios do PET, alguns são sobre esse caso aqui. Outra coisa que caiu lá no PET também são as relações de altura e sombra de objetos expostos a uma mesma fonte de luz. Por exemplo, eu tenho lá um prédio, uma pessoa exposta à luz do sol, a mesma fonte. Se a gente recriar os raios luminosos que passam por eles, a gente vai ter também a formação de triângulos semelhantes. Eu posso fazer uma relação entre o triângulo formado pela altura e sombra de um objeto e a altura de sombra de outro objeto exposto à mesma fonte de luz. Então, a gente também vai ter uma equação que vai ajudar a gente a resolver as relações entre altura e sombra de objetos expostos à mesma fonte de luz. Não importa qual objeto seja, aqui a gente está falando de um prédio, uma pessoa, mas poderia ser um poste uma pessoa, poderia ser uma árvore, qualquer coisa que produza sombra, tá? Normalmente a gente tem esses exemplos de poste e pessoas são bem comuns, prédios e pessoas, tá? Vamos visualizar aqui a fórmula para a gente entender melhor. Aqui o H representa a altura, no caso aqui é a altura do prédio, tá? O que é importante? Se a gente chamar de H o prédio, o S maior tem que ser a sombra desse prédio, tá? Então eu vou relacionar sempre de maneira igual. Não precisa ser o prédio, podia ser o poste, ele ia ser o H. Então o S grande teria que ser a sombra do poste. Por exemplo, se eu chamasse de H uma árvore que tivesse aqui, o S tinha que ser a sombra da árvore, tá? Então, é bem nesse sentido. O S aqui é de sombra e o H é de altura. A gente sempre vai colocar os maiúsculos para os mesmos objetos e os minúsculos para o mesmo. Então, por exemplo, aqui o minúsculo é o homem, o carinha aqui, e a sombra é dele. Aqui deu um exemplo, falou que aqui a sombra do prédio era de 40 metros, e a sombra desse rapaz era de 4 metros e ele tinha 2 metros. Meu Deus, que cara gigante, né? Mas vamos lá. E ele queria descobrir qual é a altura desse prédio. Eu não sei qual é a altura do prédio, eu quero descobrir essa altura. Então, o que eu faço? Eu monto essa equação. O H, que é a altura do prédio, eu não sei, mas eu sei qual é a altura do rapaz, que é 2. Então, substituo. Isso é igual a sombra do prédio, que é 40, dividido pela sombra do rapaz, que é 4. Eu vou dividir 40 por 4, dá 10.
Aí ficou 10 aqui, né? Eu passo esse 2 que está dividindo para lá multiplicando. Então, vai ficar 10 vezes 2, que dá 20. Então, eu sei que a altura desse prédio aqui é de 20 metros. Muitos exercícios pedem essas relações de altura e sombra. Se a gente, na verdade, não existe. Eu estou usando isso aqui como uma fórmula, mas não necessariamente precisava ser, tá? É só montar uma relação, quase uma regra de 3, baseada em relação de triângulos semelhantes. Mas se vocês preferirem, usem uma fórmula como essa, porque ajuda a vocês a sempre usarem o mesmo padrão e nunca errar. Então, é basicamente isso que eu queria falar hoje. Depois a gente continua. Da próxima, eu vou tentar corrigir algum exercício, fazer mais alguma coisa. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem mais. Um beijo e até!